vezes vemos uma série de gente pseudo-iluminada na internet que deita luzinhas pelo nariz e arco-íris pelas orelhas. Estes autoproclamados seres de luz esquecem a mais reveladora das leis herméticas, a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Os extremos tocam-se. Ninguém é de luz se não possuir em si sombra, e todos nós possuímos um lado sombra que necessitamos entender, integrar e harmonizar. Não existimos se pendermos para um dos polos e cada vez mais necessitamos de procurar o caminho do meio. Hoje vamos falar desse lado sombra. Preparados? O meu nome é Mário Portela, bem-vindo ao 9º episódio do meu podcast. Já montei o Teatro de Sombras virtual. Venha atuar comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Já aprendeste a meditar? Se já sabes meditar um pouco ou se gostavas de entrar neste maravilhoso mundo do autoconhecimento, bem-estar e foco, então o meu curso básico de meditação foi criado para ti. São mais de 50 aulas com várias horas de vídeos explicativos, material pedagógico cuidado, mais de 15 exercícios práticos e ainda, como bónus, mais de 24 horas de música preparada para cada momento meditativo. De que esperas? Começa hoje este caminho que é inteiramente online e ao teu ritmo. Pergunta-me como. Trabalhar o nosso lado sombra é de vital importância, tanto na vida cotidiana como na vida dedicada ao eu. Cada vez mais percebemos que as pessoas têm a tendência de esconderem dos outros e de si mesmas o seu lado escuro. Aprendemos ao longo das nossas vidas a mostrar à sociedade somente o lado que a mesma deseja ver. Moldamos a nossa personalidade de acordo com as regras ditadas e o que estas regras proíbem. Nós escondemos, fechamos num baú e deitamos a chave fora. Como que para atingir certos objetivos na vida, nós precisamos seguir as regras sociais, acabamos por criar um padrão, uma fachada, para apresentar às pessoas, sejam nossos familiares, sejam nossos amigos ou sejam os nossos conhecidos. E é por isso que fica tão complicado de trabalharmos com a nossa sombra. Apegamo-nos a vários comportamentos, a falsas verdades que vamos criando para nós. É quase como se vestíssemos a nossa personalidade com as roupagens distribuídas na educação, na socialização, na culturalidade. Depois, perdemos a essência rejeitando as partes que não é suposto termos. Segundo o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung, o lado sombra, também chamado de o lado obscuro ou o lado negro, é aquela parte do inconsciente que desprezamos, que escondemos, que rejeitamos. No início faz inteiramente parte de nós, mas depois somos levados a escolher este caminho doloroso de abraçar uma luz que não é nossa e guardar as sombras dentro do nosso inconsciente. A grande maioria de nós desconhece este lado, já que o hábito acabou por criar um monge. Isto significa que escondemos as nossas características negativas, as nossas dúvidas e os nossos porquês, não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Mesmo que estes lados aflorem à mente, estamos treinados para rapidamente os aniquilar ou relevar, só que ficam sempre guardados nos cantos mais recônditos da nossa neurologia. Esse é o lado sombrio da nossa personalidade. Em suma, é o que preferiríamos não ser ou o que nos ensinaram que não devíamos ser. É por isto que alguns tomam a si o trabalho de fazer os outros felizes, mas por dentro vivem uma tristeza profunda. Recordam-se de Robin Williams? O famoso e genial comediante e ator que acaba por explodir na sua própria sombra, tirando a sua vida e revelando através de uma carta o abismo da tristeza onde se encontrava. Como era possível fazer tanta gente feliz e ele viver numa miséria de tristeza? É por isto que muitos dizem que não se importam com a opinião dos outros de forma mecânica e se deixam magoar diariamente dentro de um armário de culpa cheio de esqueletos guardados pelos outros.
É por isto que muitos se dizem fitness ou outro epíteto da moda e às escondidas consomem o pecado que tanto condenam nos outros, guloseimas, carne, etc. A projeção e o nascimento da sombra. A sombra é frequentemente projetada nas outras pessoas, já que é a forma mais fácil de transformar determinados comportamentos, gostos ou vontades em inimigos. Para fazer isso, as luzinhas sociais criticam e condenam para garantir que o foco não recaia sobre si mesmos e, por vezes, ostentam até tendências destrutivas para se convencerem que essa sombra não mora mais lá. Vimos isto acontecer vezes sem conta na história. Por exemplo, quando iniciou a libertação dos tabus da sexualidade e muitos dos agressores homofóbicos eram eles mesmos homossexuais de sombra reprimida. Com efeito, muitos vivem uma vida com um falso ar de superioridade moral. Acreditam que, enquanto as outras pessoas agem de maneira imoral, antiética e destrutiva, eles se mantêm virtuosos e iluminados pela verdade comum ao grupo em que se inserem. É inegável que não conhecer a própria sombra significa ter uma falsa percepção de si mesmo, o que pode levar a uma vida de infortúnios, circunstâncias limite e até a sérias patologias mentais. Por outro lado, reconhecer esse lado significa enfrentar as interferências do inconsciente que podem afetar vários aspectos da nossa vida e dar-lhes voz para que se consigam expurgar. O nascimento da nossa sombra ocorreu quando éramos crianças e nos primeiros anos de vida iniciamos ali um processo de assimilar que havia algo de errado connosco. Sempre que recebíamos uma opinião, uma crítica, uma reação ou até uma punição insensata, inconscientemente separávamos-nos do nosso eu autêntico para assegurar a nossa sobrevivência emocional. Assim nascia a nossa sombra, que nos acompanha desde essa época até aos dias de hoje. A sombra fica à espreita, esconde-se e engana. A estabilidade social carrega o custo de vestir uma máscara, de aprender a nos distanciarmos da nossa natureza única, dos nossos desejos pessoais, necessidades e sentimentos. Em vez disso, adotamos uma persona aceite socialmente e, de novo, o hábito faz o monge. Mas podemos identificar a sombra em nós em determinadas situações onde parece que estamos fora de nós, naqueles momentos em que agimos de forma desmedida e ilógica ou até mesmo de forma automática. Foi sem pensar, dizemos nós. Deepak Chopra afirma que a sombra não tem apenas as nossas características sombrias ou aquelas que a sociedade considera más. A sombra também inclui todas as qualidades positivas que nós escondemos. Essas qualidades positivas são frequentemente citadas como a sombra iluminada. Não sepultamos apenas as nossas obscuridades, mas também alguns traços positivos. Aspectos que são poderosos, amorosos, deliciosos. Podemos ter enterrado a nossa genialidade por medo. Podemos ter enterrado a nossa competência, o nosso humor, o nosso sucesso ou a nossa coragem lá fundo, na nossa sombra. Talvez tenhamos escondido a autoconfiança, o carisma ou até a nossa força. A sombra tem destas coisas e vai guardando tudo aquilo que nós não queremos mostrar cá para fora. A importância de entender a sombra. Trabalhar com o nosso lado menos agradável ou mais suprimido requer, antes de mais nada, maturidade. É preciso aceitar que temos defeitos e características inexploradas antes de sairmos por aí a acusar ou a criticar as outras pessoas pelas suas atitudes, que por vezes são as nossas atitudes também. É fundamental para aqueles que querem seguir o caminho do autoconhecimento com verdade entrar em contacto com todas as suas nuances. Para começar, é preciso parar, olhar para dentro de nós e analisar a fundo a nossa personalidade. O que é que gostamos? O que é que não gostamos? Como é que reagimos a certas situações? Quais são as nossas atitudes instintivas? O que é que nos tira do sério? Porquê? Enfim, todas as atitudes que temos no momento em que nos relacionamos com os outros e até connosco. Se nós não entendemos o motivo de termos determinadas atitudes e comportamentos limite, como iria sequer ser possível tomar uma viagem pelo incrível mundo do autoconhecimento?
Precisamos entender o nosso comportamento antes de meditar sobre isso. E aqui a palavra de ordem é meditar. E se ainda não fazes meditação, esta é uma excelente altura para ponderar essa preciosa ferramenta. É certo que existem métodos psicoterapêuticos e holísticos que eu e outros profissionais acreditados usamos, capazes de te orientar nesse caminho, mas no dia em que tu trilhares o teu próprio caminho, o resultado é muito mais recompensante. Tens de parar para analisar se o que estás a fazer é bom para ti ou se é só para mostrar aos outros como tu gostavas de ser. Ou pior, como eles gostavam que tu fosses. Quem eras tu antes de te dizerem quem tu devias ser? As coisas pioraram significativamente nos últimos anos com o advento da moda que eu habitualmente apelido de namastreta. Somos atropelados por frases insípidas e irreais nas redes sociais e as ovelhas do rebanho começam todas a berrar indiscriminadamente aqueles impropérios que eles próprios mal entendem como Namastê, sou um ser de luz, beijinhos no coração. E sempre ali com a palavra grato como se fosse um ponto de exclamação. Esta moda tornou-se um dogma do momento e tudo porque o ser humano tende a sacerdotalizar tudo para controlar o próximo e para aumentar o seu volume de vendas. Podemos ver isso em qualquer lugar que haja pessoas autodenominadas mestres, gurus, professores de nada, pais de coisíssima nenhuma, que querem parecer ou aparecer mais do que os outros. É a ilegítima fogueira das vaidades. Quando trabalhas a tua sombra, é preciso que tenhas total consciência desse lado sombrio para que possas trabalhar com ele e que possas então evoluir espiritualmente. Afinal, para haver luz, é preciso haver também escuridão. Entender-te a ti mesmo é um processo complicado, é um processo complexo que envolve tempo e determinação se realmente queres seguir um caminho equilibrado, o tal caminho do meio. É importante que, nesse caminho, nenhuma etapa seja saltada ou aldrabada, pois poderão surgir lacunas nas quais faltarão algumas conexões e algum entendimento daquilo que tu possas estar à procura. Diz um princípio hindu que deves aprender a amar com todo o teu coração e a aceitar o lado desagradável dos outros e da tua pessoa, já que qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso ter um grande coração para incluir os espinhos. Lidar com o teu lado sombra. Uma boa ocasião para te analisares é ver a tua reação em determinadas situações. Por exemplo, se estás num grupo, como reages se alguém diz que conseguiu um sucesso na vida? Sentes inveja? Ciúmes? Raiva? Esses momentos são perfeitos para fazeres a tua autoanálise, pois é na vivência, é na prática que te podes analisar diante de determinadas situações. Por isso digo que um bom místico não é aquele que aparenta ser calmo e sereno, mas que fora do campo de visão dos outros se estressa com facilidade e sai agredindo os outros. Um místico de verdade é aquele que se entende a si mesmo, que entende o motivo de ficar zangado, o que o incomoda em determinada situação e trabalha esse sentimento para saber como lidar com ele, seja em qual situação for. Um místico de verdade é aquele que tem os dois lados da mesma moeda no seu coração, em si, na sua energia e sabe usá-los com justiça, com consciência, sem estar ali a suprimir um dos lados para ficar bem na fotografia. À medida que nos tornamos mais presentes e alertas, começamos a ver o quanto nós somos robóticos e ali encurralados nas personalidades que nós próprios criamos e podemos escolher tomar medidas proativas para lidar com as sombras que nos estão a prender e a tentar dominar-nos. Precisamos de nos libertar. Não te iludas. Se não lidares com essas sombras vão lidar contigo. E não é só no plano mental e emocional que este processo interfere. Energeticamente, lidar com a sombra é também essencial. A acumulação de sombra representa energia densa no nosso sistema chácrico, no nosso sistema áurico. É o mesmo que permitir que a minha energia receba toda a energia densa de todos estes sistemas como se fosse a sua nova morada.
Como não a queremos usar, vamos mantendo essa energia bem lá no fundo, na cave do nosso ser, no dito chakra raiz ou então por todo o plexo basal. Em breve, essa energia vai ser alimento de um eu com medo, muito medo, de um eu com incapacidade de reagir ou com reações violentas no dia em que ele explodir. E aí é um convite expresso às energias de baixa frequência tomarem lugar no nosso corpo, a visitarem-nos e a fazer de nós o seu joguete. Atitudes que drenam energia. No episódio anterior, expliquei a energia dos pensamentos e como esta pode e deve ser explorada. E aqui, sem dúvida, no top das atitudes que drenam a nossa energia, temos que colocar os pensamentos obsessivos. Pensar gasta energia, e todos nós sabemos disso. Ficar ali a remoer um problema cansa mais do que um dia inteiro de trabalho físico. Quem não tem domínio sobre os seus pensamentos, que é um mal comum ao homem ocidental, torna-se um escravo da mente e acaba por gastar a energia que poderia ser convertida em atitudes concretas, além de alimentar ainda mais os conflitos. Não basta estar atento ao volume de pensamentos, é preciso prestar atenção à qualidade desses pensamentos. Pensamentos positivos, éticos e elevados podem recarregar as nossas energias, enquanto o pessimismo consome energia, consome-nos a nós e atrai mais negatividade para as nossas vidas. Outra atitude drenante é a tendência para as emoções tóxicas, para as explosões tóxicas que advêm desta acumulação de sombra. Choques emocionais e raiva intensa também esgotam as energias, assim como ressentimentos, mágoas nutridos durante anos e anos a fio. Não é à toa que muitas pessoas ficam estagnadas e não são prósperas. Isso acontece quando a energia que alimenta o prazer, o sucesso e a felicidade é gasta na manutenção das emoções negativas. Medo e culpa também gastam energia e a ansiedade descompassa-nos a vida. Por outro lado, os sentimentos positivos como a amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, o desapego, a solidariedade, a autoestima, a alegria, o bom humor, estas recarregam as energias e dão força para empreender os nossos projetos e superar os obstáculos. Muitas pessoas nestas situações praticam uma espécie de fuga ao presente, e se já ouviram os meus podcasts sabem que as energias são colocadas onde a atenção é focada. O homem tem a tendência de achar que no passado as coisas eram mais fáceis, até dizem Bons tempos aqueles. Tanto os saudosistas que se apegam às lembranças do passado, como aqueles que não conseguem esquecer os traumas, colocam as suas energias no passado. Por outro lado, os excessos dos sonhadores idealistas ou das pessoas que vivem à espera de um futuro melhor depositam nele toda a sua felicidade, toda a sua realização, depositam no futuro tudo isto. Então deixam pouca ou nenhuma energia no presente. E é apenas no presente que podemos construir a nossa vida. Nunca se esqueçam que excesso de passado é depressão e excesso de futuro é ansiedade. Por causa desta sombra acumulada e estas atitudes drenantes, acabamos a viver a vida dos outros. Ninguém vive só, verdade. E por meio de relacionamentos interpessoais nós vamos evoluindo, realizamo-nos. Mas é preciso ter noção dos limites e saber amadurecer também a nossa individualidade, conhecendo todas as nossas nuances. Esse equilíbrio resguarda-nos energeticamente e recarrega-nos. Quem vive a vida dos outros, sofrendo os seus problemas e interferindo mais do que é recomendável, acaba por não ter energia para construir a sua própria vida. O único prémio, nesse caso, é a frustração e a sensação de ingratidão. Vá, viva a tua vida, que a dos outros já está ocupada. Por fim, outra atitude que nasce das sombras que acumulamos e que inevitavelmente nos drena a energia é a desorganização mental e os constantes projetos inacabados. A desorganização afeta muito as pessoas, causando confusão mental e emocional. Um truque que costumo aconselhar, que é extremamente funcional para quando a vida anda confusa, é, por exemplo, arrumar a casa, arrumar o quarto, arrumar os seus armários ou a sua mesa de trabalho.
pode não resolver o problema, mas dá-lhe alívio, dá-lhe lucidez e o cérebro compreende que está em processos de organização. Não terminar as tarefas é outra fuga de energia. Todas as vezes que vês, por exemplo, aquele trabalho que tu ainda não concluíste, esse trabalho está a dizer-te inconscientemente: Tu não me terminaste. Isso gasta uma energia tremenda e dilacera a tua motivação para fazer seja o que for. Ou o terminas o mais depressa possível, ou pela tua saúde livra-te dele e assume que não vais concluir esse trabalho. O importante é tomares uma atitude e abraçares a realidade. O desenvolvimento do autoconhecimento, da disciplina e da determinação farão com que não invistas em projetos que não serão concluídos ou que apenas consumirão o teu tempo e a tua energia. Depois de tudo isto que te trouxe e com o manancial de informação que já partilhei em podcasts anteriores, escusado será dizer que deves cuidar dos teus 3 templos: corpo físico, corpo mental, corpo energético. Descanso, boa alimentação, hábitos saudáveis, conviver ao ar livre, fazer exercício, ter lazer e momentos de desprendimento, isto tem de ganhar prioridade. Uma vida de rotina corrida e apertada com competitividade social fazem com que haja negligência em relação a aspectos básicos para a manutenção da tua saúde energética. Enfim, todos temos este lado mais obscuro de nós mesmos e muitas vezes nem notamos que as maiores fraquezas podem ser os nossos superpoderes. As nossas capacidades extraordinárias podem estar ali, escondidas, atrás da sombra. E na verdade, quer dizer que estás a abrir mão de ferramentas essenciais que são tuas. Eu de mim prefiro sempre que me mostrem o lado sombra e o lado luz, porque isso mostra que uma pessoa autêntica, genuína, completa, é que todos temos estas faces. Toda alma tem uma face negra, nem eu nem tu fugimos à regra, tiremos a expressão, todo o dramatismo, por ser para ti eu uso um eufemismo. Já temos de apenas o lado lunar. Mostra-me o teu lado lunar. Lado lunar, lado obscuro, lado sombra, ou simplesmente mais uma parte importante de cada um de nós que, quando descurada, pode trazer complicações graves e cuja acumulação pode levar a explosões emocionais, doenças mentais, físicas e até a suicídios sociais. Paremos de brincar aos unicórnios e de fingir que somos espirituais e seres de luz, porque no dia em que a máscara cair, continuamos sem saber quem somos na verdade. E tu? És espiritual ou andas a enganar-te? Vá, esse vai ser o tema do próximo podcast. Combinado? Se o viste até aqui é porque queres abraçar a tua sombra e integrar essas características de forma positiva e enriquecedora. Senão já estarias aí incomodado e com medo de libertar o monstro que escondes lá no fundo de ti mesmo. E é por estares que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha e, se quiseres auxílio, se precisares de orientação, não te inibas. Contacta-me, faz-me perguntas, conta-me de ti, diz-me tudo o que tiveres para me dizer. Porque já sabes, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.